Sei que vocês devem estar se perguntando como uma velha de quase 80 anos foi parar no meio daquela confusão toda em Brasília. Como alguém que mal consegue subir uma ladeira sem ficar esbaforida, teve coragem de encarar aquele tumulto no dia 8 de janeiro. Pois é, meus queridos, a gente faz cada coisa na vida que nem a gente mesmo acredita. Mas antes de contar como fui dar com os costados lá na capital, preciso que vocês entendam que aquele dia não foi o começo de nada. Foi a gota d'água depois de muita coisa que engoli calada durante anos e anos. Me chamo Dalmira Albuquerque Menezes. Nasci em 1947 e já tô com 78 anos nas costas. Vivo aqui em Pacaraima, cidadezinha de Roraima grudada na Venezuela, desde que nasci. Quando eu era menina, isso aqui nem era cidade direito. Era só um punhado de casas no meio do nada. E a fronteira com a Venezuela era só um traço no mapa que ninguém ligava muito. A gente ia e vinha, como se tudo fosse um lugar só. Hoje é diferente, né? Hoje tem guarita, tem controle, tem problema demais. Nasci numa casa de taipa com chão batido, dessas que quando chove forte, a água encontra caminho para dentro. Meu pai, seu Abelardo, era militar de patente baixa, cabo do exército. Ele serviu na Segunda Guerra, foi mandado para a Itália com a FEB. Voltou de lá mudado, com um jeito sério e uma adoração pelo Brasil que nunca vi igual. Guardava a bandeira dobradinha, num canto especial do armário, e quando hasteava ela na frente de casa, no 7 de setembro, fazia aquilo com um respeito que parecia que estava na frente do presidente. Mira, ele me dizia, me chamava assim de Mira. Essa bandeira não é um pano qualquer, é a alma do nosso povo. Eu não entendia direito o que aquilo significava, mas via nos olhos dele um brilho diferente quando falava essas coisas. Minha mãe, Dona Juraci, costumava revirar os olhos. Lá vem ele com esses assuntos de novo, ela resmungava, mas no fundo tinha orgulho do marido. Enquanto crescia, minha rotina era dividida. De manhã, ajudava a mamãe com as costuras. Ela pegava encomenda de todo tipo, desde vestido de festa até remendo de calça rasgada. Não escolhia serviço. O que aparecesse ela fazia, porque dinheiro curto não dá para fazer dengo. À tarde, ficava sentada no batente ouvindo as histórias do meu pai. Ele contava sobre os lugares que viu na guerra, sobre como era bonito ver brasileiros de todo canto do país juntos, lutando pela mesma causa. O Brasil é grande demais, filha, tem gente de todo tipo, mas na hora do vamos ver, somos todos irmãos. Ele falava com aquele sotaque puxado. Em 1952, quando eu tinha só 5 anos, uma epidemia de malária varreu nossa região. Nunca tinha visto tanta gente doente de uma vez só. As famílias ficavam deitadas nas redes, tremendo de febre, sem força, nem para espantar os mosquitos que zanzavam em volta. Foi nessa época que chegou aqui a Dona Nair, enfermeira mandada pelo governo. Mulher alta, de mãos firmes, que andava por todo canto sem medo, entrando nas casas, aplicando remédio, ensinando a gente a ferver água e a cobrir as vasilhas. Eu ficava grudada nela que nem carrapato, seguindo atrás, carregando os vidrinhos de remédio. Ela percebeu meu interesse e começou a me ensinar coisas. Tu tem jeito para isso, menina, dizia ela. Tem mão boa e olho vivo. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Uma mulher que viajava sozinha, que sabia fazer coisa importante, que era respeitada por todo mundo. Eu queria ser assim. Quando falei para o meu pai que queria ser enfermeira, ele ficou calado um tempão. Naquela época, menina direita casava cedo e pronto. Estudar, principalmente seguir profissão, era coisa rara. Mas para minha surpresa, ele não disse não. Se é isso que tu quer, Mira, vai ter que lutar muito. O mundo não facilita para a mulher, mas se tem uma teimosa que consegue, é tu. Mamãe foi mais difícil de convencer. Que besteira é essa agora? Quem vai querer casar com uma moça que fica mexendo em doente o dia todo? Mas eu tinha puxado a teimosia do meu pai. Estudei como uma condenada na escolinha local, decorava tudo o que aparecia pela frente. Quando chegou a hora, com 17 anos, fui fazer o curso técnico de enfermagem em Boa Vista. Foi um sacrifício danado para a família. Eu morava num quartinho emprestado de uma tia-avó em Boa Vista, e meus pais mandavam o que podiam, que não era muito.
para me ajudar. Fazia faxina nas casas de família nos fins de semana para completar o dinheiro. Teve noite que dormi com fome, mas nunca pensei em desistir. O curso era puxado, os professores exigentes, mas eu absorvia tudo como esponja. Foi lá em Boa Vista que conheci Arnaldo. Ele estava estudando para técnico de radiologia, o único homem da turma dele. Alto, magro, de sorriso largo e fala mansa. No começo nem dei bola, estava focada demais nos estudos. Mas ele era insistente, aparecia sempre com um livro que achava que ia me interessar, ou com uma fruta que tinha comprado na feira, porque estava bonita demais para deixar lá. Começamos a estudar juntos, depois a sonhar juntos. Ele também era de família simples, nascido numa comunidade beirando o rio Uraricoera. Me contou que quando criança viu a mãe quase morrer de parto por falta de assistência médica e desde então decidiu que ia trabalhar com saúde. Os doutores ficam tudo nas capitais, nas cidades grandes. Quem vai cuidar do nosso povo isolado somos nós mesmos, ele dizia. Nos formamos em 1967, eu com 20 anos, ele com 22. Casamos numa cerimônia simples na matriz de Boa Vista, só com os parentes mais próximos. Meu pai fez questão de vir fardado, mesmo já estando na reserva. Minha mãe chorou o tempo todo, misturando orgulho com preocupação. No dia seguinte, empacotamos nossas poucas coisas e voltamos para Pacaraima. A cidade já estava um pouco maior, mas ainda era um fim de mundo. Nesse mesmo ano, recebi uma proposta que parecia caída do céu. Uma bolsa para fazer especialização em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Era uma chance que aparece uma vez na vida. Fiquei uma semana sem dormir direito, pensando no que fazer. Arnaldo me disse: vai, Dalmira. São Paulo vai te abrir portas que nem imaginamos. Mas algo dentro de mim dizia que meu lugar era aqui. Lembro de ficar sentada na beira da cama, olhando pela janela para o céu estrelado de Pacaraima, tão diferente do céu de Boa Vista, que já tinha muita luz elétrica. Pensei na dona Nair, que tinha vindo de longe para salvar gente daqui. Pensei nas crianças que cresciam sem assistência, nas grávidas que não tinham acompanhamento, nos velhos que morriam de doenças que podiam ser tratadas. Quem ia cuidar dessa gente se os poucos que sabiam como fazer fossem todos embora? No dia seguinte, escrevi uma carta agradecendo a oportunidade e explicando que não podia aceitar. Arnaldo me olhou com um misto de surpresa e admiração. Eu sabia que tu ia ficar, ele disse. Por isso que te amo. Começamos a trabalhar no único postinho de saúde que existia em Pacaraima na época. Uma salinha improvisada nos fundos da prefeitura, com material escasso e condições precárias. Em 1969, depois de muita luta e apelo às autoridades, inauguraram o primeiro posto de saúde de verdade da cidade. Não era grande coisa. 3 salas pequenas, uma cama de exame, uma mesinha de procedimentos e uma farmácia básica. Mas para nós, parecia um palácio. No dia da inauguração, com as autoridades todas engravatadas fazendo discurso, eu olhava para tudo aquilo e pensava: é aqui que vou passar minha vida. É para isso que nasci. Mal sabia eu que aquele dia seria o começo de uma jornada que me levaria a lugares que eu jamais imaginei, inclusive aquele dia em Brasília que virou manchete no país inteiro. Ah, antes que eu continue. Quem está me ouvindo aí? Meu neto me ensinou que é bom saber com quem estou conversando nessas internets. Deixe nos comentários seu nome e de onde você está ouvindo esta velha senhora falar. Fico feliz de saber que minha história chegou até você. Os anos 70 chegaram e aquele postinho de saúde virou minha segunda casa. Começamos com pouquíssimos profissionais. Eu, Arnaldo, um médico que vinha de 15 em 15 dias e uma auxiliar de limpeza. Logo fiquei conhecida na região toda. Vai falar com a dona Dalmira, diziam quando alguém ficava doente. Muita gente nem chegava a ver o médico, vinha direto a mim. Não era o certo, mas era o que tinha. Aprendi a fazer muito além do que meu diploma permitia. Suturas simples, partos normais, identificação de doenças comuns. Essa era a minha rotina. A região prosperava. Com o estabelecimento oficial da fronteira, virou rota de comércio importante. Os venezuelanos vinham comprar de tudo no lado brasileiro,
E nós íamos lá comprar gasolina baratinha e aproveitar os produtos importados que eles tinham à vontade. Venezuela era rica, menino. Tinha de tudo. Os shoppings de lá pareciam coisa de primeiro mundo. Chamavam ela de Arábia Saudita da América do Sul por causa do petróleo. A moeda deles valia mais que o dólar na época. Foi nessa época que conheci a família Lopes. Dom Ricardo era professor universitário em Ciudad Bolívar, mas tinha uma filha, a Carmencita, com asma severa. O sistema de saúde deles era bom em coisas complexas, cirurgias e tal, mas em atendimento contínuo para doenças crônicas, eles vinham para o nosso lado. Ironia, né não? Virou rotina ver o carro deles estacionando na frente do posto uma vez por mês. Dom Ricardo trazia sempre algum presente. Chocolates importados, livros em espanhol. Uma vez até trouxe um aparelho de nebulização novo para o posto. Senhora Dalmira, ele me dizia, a senhora é um ângel para nós outros. A Carmencita era uma mocinha linda, de olhos grandes e riso fácil apesar da doença. Acabou se tornando amiga dos meus meninos, o Tadeu e o Cláudio, que nasceram em 71 e 73. As crianças brincavam no pátio do posto enquanto eu fazia os procedimentos e Dom Ricardo conversava com Arnaldo sobre política. Foram nessas conversas que começamos a notar algo estranho. Dom Ricardo, sempre tão otimista sobre seu país, começou a ficar preocupado. Estão mudando as regras, ele dizia, baixinho, como se tivesse medo de ser ouvido mesmo ali, do outro lado da fronteira. Falava de nacionalizações, de controle de preços, de ideias que vinham de Cuba. Arnaldo ouvia atento. Meu marido gostava de política, diferente de mim que só queria saber de cuidar dos doentes. Foi por volta de 1977 que tivemos os primeiros conflitos no posto. Um médico novo chegou, o Dr. Paulo, vindo direto da capital. Rapaz formado em Cuba, cheio de ideias diferentes. Logo de cara, não nos demos bem. Ele criticava o jeito que eu e Arnaldo trabalhávamos. Dizia que éramos antiquados, que a saúde tinha que ser revolucionária. Um dia estávamos tratando de uma criança venezuelana com sintomas de desnutrição leve, coisa que quase não se via por lá antes. Comentei isso com o Dr. Paulo e ele ficou uma fera. A senhora não tem qualificação para fazer esse tipo de diagnóstico e mesmo se tivesse, não deveria espalhar informações que podem ser usadas politicamente. Doutor? Respondi sem entender direito. Só estou relatando o que vejo. Essa criança está abaixo do peso e a mãe dela conta que está difícil comprar leite e carne lá do outro lado. E desde quando a senhora é economista para analisar a situação de outros países? Isso é interferência e propaganda. Nosso trabalho é tratar, não julgar sistemas políticos. Saí dali com a pulga atrás da orelha. Que conversa mais esquisita era aquela? Desde quando relatar um caso clínico virou propaganda? Comentei com Arnaldo, que ficou pensativo. O clima está mudando, Dalmira. Tem muita gente nas universidades, nos órgãos públicos, que vê na Venezuela um modelo a ser seguido. Não querem ouvir nada negativo sobre lá. Os anos 80 avançaram e as coisas só pioraram. Lá e cá. A Venezuela começou a mostrar rachaduras naquela prosperidade toda. As prateleiras dos mercados começaram a ter faltas, filas se formavam para produtos básicos. O fluxo de venezuelanos vindo se tratar no Brasil aumentou, não apenas de Ciudad Bolívar, mas de lugares mais distantes também. Dom Ricardo aparecia cada vez mais abatido. Numa dessas visitas, me confidenciou. Dona Dalmira, estamos considerando mandar Carmencita para Miami com minha irmã. Las cosas não estão buenas. 2 meses depois, soubemos que ele tinha sido afastado da universidade por atividades contrárias à revolução. Que revolução? Ninguém sabia direito. Em 1989, a Venezuela teve aqueles protestos violentos, o Caracazo. Muita gente morreu. A fronteira fechou por semanas. Quando reabriu, veio uma enxurrada de pacientes, muitos com ferimentos de confrontos com a polícia. Documentávamos tudo nos prontuários, como sempre fizemos. Foi quando recebemos a primeira orientação oficial.
casos vindos da Venezuela deveriam ser registrados sem especificação de origem ou causa política. Prontuários antigos foram recolhidos para padronização. Quando voltaram, muitas das minhas anotações estavam riscadas ou alteradas. O que é isso? Questionei a nova diretora do posto, doutora Marília, outra que tinha chegado com ideias estranhas. São diretrizes do Ministério, questões de diplomacia internacional. Não podemos criar incidentes diplomáticos por causa de prontuários médicos. Em 1992, notei um padrão alarmante. Crianças venezuelanas chegando com quadros sérios de desnutrição. Não eram casos isolados, era quase uma epidemia silenciosa. Fiz um relatório detalhado e entreguei à direção. Uma semana depois, fui chamada para uma conversa. Enfermeira Dalmira, a senhora está transferida para o posto da Vila Militar, a partir de segunda-feira. A Vila Militar ficava a 30 quilômetros do centro, um posto minúsculo que atendia basicamente revisões de rotina dos militares aposentados. Um posto castigo, todo mundo sabia. Posso saber o motivo? Perguntei, já sabendo a resposta. Reorganização administrativa. Seus anos de experiência serão valiosos para estruturar aquela unidade. Arnaldo ficou revoltado. Queria ir brigar na Secretaria de Saúde, mas eu o acalmei. Vamos fazer o trabalho onde nos mandarem. O importante é cuidar de quem precisa. No fundo, sabia que estava sendo punida por falar o que não devia. Nos anos seguintes, me concentrei em criar meus filhos com os valores que aprendi com meu pai. Tadeu e Cláudio cresceram ouvindo histórias sobre o Brasil, sobre honra, sobre trabalhar duro e falar a verdade. Não era fácil. Na escola, os professores ensinavam outras coisas. Voltavam para casa com ideias que me assustavam. Mãe, o professor disse que os militares eram todos malvados e torturadores, contou Cláudio um dia. Filho, a história não é tão simples assim. Seu avô era militar e foi um homem honrado que lutou pelo Brasil. As coisas não são preto no branco como ensinam. Em casa, ensinávamos o respeito à bandeira, o amor ao país, os valores cristãos. Na rua, eles ouviam o contrário. Era uma guerra silenciosa pela mente dos meus meninos. Graças a Deus, os dois se tornaram homens íntegros. Tadeu seguiu carreira militar e Cláudio virou servidor público, trabalhando na Receita Federal da Fronteira. A situação na Venezuela deteriorou cada vez mais nos anos 90. A família Lopes sumiu do mapa. Soubemos depois que tinham conseguido sair do país. Outros pacientes regulares também desapareceram, mas começaram a chegar novos, em situações cada vez piores. Em 1999, quando aquele novo governo assumiu lá, os casos aumentaram drasticamente. Não eram só problemas de saúde, eram histórias de perseguição política, de propriedades confiscadas, de ameaças. Tudo isso anotávamos nos prontuários, e tudo isso era depois editado. Arnaldo, sempre mais politizado que eu, começou a guardar cópias dos relatórios originais. Um dia a verdade vai ser importante, ele dizia. Não imaginava quanto ele estava certo, nem quanto isso custaria a ele. Em 2001, uma epidemia de malária atingiu uma comunidade indígena isolada na fronteira. A Secretaria de Saúde se recusou a enviar equipe médica, alegando falta de recursos e área de difícil acesso. Arnaldo, indignado, organizou uma equipe voluntária. Sem equipamento adequado, sem medicação suficiente, eles foram assim mesmo. 2 semanas depois, meu marido voltou ardendo em febre. Tinha contraído uma forma resistente da doença. O hospital em Boa Vista não tinha os medicamentos necessários. Ironicamente, medicamentos que já deveriam estar estocados para essas emergências. Quando chegaram, via aérea de Manaus. Já era tarde demais. Perdi meu companheiro de 34 anos em 3 dias de agonia. No enterro, um diretor da secretaria teve a audácia de dizer que Arnaldo foi um herói que se sacrificou pelos outros. Quase cuspi na cara dele. Não foi sacrifício, foi negligência deles. Meu marido não precisava morrer. Viúva, aos 54 anos, mergulhei no trabalho. Já não tinha ilusões sobre o sistema, mas ainda acreditava que podia fazer diferença para as pessoas. A Venezuela entrou em colapso acelerado.
O fluxo na fronteira virou enxurrada. Famílias inteiras chegando com fome, com doenças que já tinham sido erradicadas, com histórias de horror. Comecei a notar algo ainda mais perturbador. Os relatórios oficiais não batiam com a realidade. Números eram maquiados. Casos de epidemias viram ocorrências isoladas. A desnutrição infantil era classificada como carência vitamínica temporária. As estatísticas de refugiados eram divididas por 10 nas publicações oficiais. Em 2010, descobri algo que não podia ignorar. Remédios que deveriam ir para postos de fronteira estavam sendo desviados. Não era pequena corrupção, era esquema grande. Caixas e mais caixas de medicamentos essenciais, antibióticos, antihipertensivos, antimaláricos, sumiam dos depósitos antes de chegar aos postos. Pacientes morriam pela falta desses mesmos remédios. Segui os rastros por meses, anotando lotes, conferindo entregas, documentando tudo. Quando tinha certeza absoluta, marquei uma reunião com o Dr. Evandro, o supervisor regional. Entrei na sala dele confiante. Saí destruída. A senhora está fazendo acusações gravíssimas, sem prova nenhuma, ele disse, sem nem olhar direito para meus documentos. Isso pode configurar calúnia e difamação contra servidores públicos. Doutor, está tudo documentado aqui. Os lotes que saíram de Manaus, os que chegaram em Boa Vista, os que nunca chegaram aos postos. São fatos, não acusações. Ele se levantou, vermelho de raiva. A senhora já devia ter se aposentado há anos. Claramente está ficando confusa. Sugiro que peça sua aposentadoria imediatamente para o bem de sua reputação e saúde. A ameaça estava clara. Ou saia por bem, ou me forçariam a sair por mal, provavelmente com algum diagnóstico conveniente de problemas mentais. Tinha visto isso acontecer com outros que falaram demais. Uma semana depois, preenchendo os papéis da aposentadoria, senti uma mistura de alívio e derrota. Entregava os pontos depois de quase 45 anos de serviço. Parte de mim achava que talvez fosse melhor assim. Já estava cansada de brigar contra moinhos de vento. Outra parte sabia que estava apenas começando a grande batalha da minha vida. A aposentadoria devia ser tempo de descanso. Não foi o que aconteceu comigo. Em 2012, depois de quase 2 anos juntando forças e organizando aquela papelada toda que tinha guardado, decidi que não ia me calar. Com a ajuda do meu filho mais novo, o Cláudio, consegui escrever um artigo detalhado sobre a situação sanitária na fronteira. Não era um texto qualquer de reclamação, não. Era um documento técnico, com estatísticas, comparações entre os números oficiais e os reais, casos documentados de pacientes, sem os nomes, claro, fotografias dos prontuários adulterados, tudo direitinho. Mandamos esse artigo para uma revista especializada em saúde pública de São Paulo. A editora, doutora Regina, me ligou pessoalmente. Dona Dalmira, seu artigo é impactante e muito bem documentado. Precisamos publicar isso. Fiquei feliz. Achei que finalmente a verdade ia vir à tona. Que inocente eu era, meu Deus. Uma semana antes da publicação, recebi uma intimação. Um processo administrativo tinha sido aberto contra mim por difamação do sistema de saúde pública e quebra de sigilo funcional. Como assim? Eu já nem trabalhava mais lá. Alguém da revista tinha vazado o artigo para os chefões de Brasília antes mesmo de publicar. A audiência foi uma farsa completa. Um tribunal administrativo cheio de gente engravatada que nunca tinha pisado num posto de fronteira. Me trataram como criminosa, como se eu tivesse inventado tudo por alguma vingança pessoal. Tentei mostrar as provas, mas o juiz administrativo nem quis olhar. A senhora está acusando autoridades constituídas sem fundamentação adequada, ele repetia como um papagaio. A sentença foi rápida, perda da aposentadoria complementar que recebia por insalubridade e tempo integral. Não parece muito, mas era quase metade do que eu ganhava todo mês. Além disso, me proibiram de falar publicamente sobre qualquer assunto relacionado à saúde na fronteira, sob pena de processo criminal. Doutora Regina me ligou, arrasada. Dona Dalmira,
Nos pressionaram a retirar o artigo. Ameaçaram cortar toda a verba de pesquisa da universidade. Sinto muito. Entendi a situação dela, mas não deixou de doer. Foi só o começo. Nos meses seguintes, vieram mais intimações, mais processos. Cada vez que eu tentava falar, abrir a boca em qualquer lugar, surgia um novo documento judicial. Gastei o que tinha e o que não tinha com advogados. Uma vez por mês precisava ir à Boa Vista para as audiências. Era desgastante demais para uma mulher da minha idade. O pior foi o afastamento das pessoas. Vizinhos que conversavam comigo há décadas começaram a atravessar a rua quando me viam. Colegas aposentados que faziam parte do mesmo círculo de amizade sumiram. O padre da paróquia, que sempre me pedia ajuda nas campanhas de saúde, passou a dizer que talvez seja melhor a senhora descansar um pouco, como se eu tivesse ficado maluca. Entendi o medo deles. Quem se aproximava de mim começava a ter problemas também. A comadre Josefa, que me acolheu depois de uma audiência particularmente difícil, foi visitada pela fiscalização da prefeitura no dia seguinte. A quitanda dela, que funcionava normalmente há 15 anos, de repente tinha irregularidades graves. O filho da dona Iracema, que me deu carona umas 2 vezes, perdeu a vaga no concurso da polícia sem explicação. As pessoas notavam o padrão e se afastavam. Não as culpo. Agora, vou contar algo que muitos não têm coragem de ouvir até o fim. Quando vi minha casa com aquelas pichações vermelhas, pensei em desistir. Duvido que você vai curtir este vídeo depois do que vou contar. Será que você tem a mesma coragem que tive para enfrentar a verdade? Vamos ver se você aperta aquele botão de curtir. Foi numa terça-feira de maio de 2013. Tinha ido para Boa Vista para mais uma daquelas audiências cansativas. Quando voltei, encontrei minha casa toda pichada. Foice e martelo em vermelho na parede da frente e frases horríveis: fascista, inimiga do povo, morte aos traidores. Na porta, colaram um jornal velho da Venezuela com manchetes sobre contra-revolucionários executados. Chamei a polícia, claro. Vieram 2 rapazes novos, tiraram umas fotos sem vontade, fizeram um boletim de ocorrência e disseram que provavelmente foi brincadeira de adolescente. Brincadeira? Com símbolos comunistas e ameaças de morte? Quando insisti, um deles disse baixinho: "Senhora, melhor deixar isso pra lá. Só vai arrumar mais problema." Naquela noite, sentada sozinha na sala, olhando aquelas paredes que precisariam ser pintadas de novo, com que dinheiro? Quase joguei a toalha. Pensei: Dalmira, tu já tem quase 70 anos. Vale a pena passar teus últimos anos nessa briga? Teu marido já se foi, teus filhos têm a vida deles. Aceita e fica quieta. Cheguei a abrir a gaveta onde guardava todos os documentos, as provas, tudo que tinha juntado. Pensei em queimar tudo. Foi quando o telefone tocou. Era Tadeu, meu filho mais velho. "Mãe, a senhora tá bem? Me contaram da pichação." Ele morava em Manaus na época, oficial do exército. Desabei a chorar, contando tudo. Silêncio do outro lado da linha. Depois, uma voz que não parecia mais a do meu menino, mas a de um homem duro. "Mãe, a senhora precisa parar com isso. Não é mais sua luta. Já fez o que podia. Agora vai acabar se machucando. Ou pior." "Mas, filho, é a verdade. Teu pai morreu por causa dessa corrupção toda, dessa mentira. Como posso me calar?" Outro silêncio. Fui chamado pelo comandante ontem. Me perguntaram sobre a senhora, sobre suas atividades. Falaram que pode prejudicar minha promoção, minha carreira. Tenho família agora, mãe. Meu coração gelou. Estavam pressionando meu próprio filho contra mim. Entendo, filho. Não quero prejudicar vocês. É melhor a gente dar um tempo. Não posso ter meu nome associado a isso agora. A senhora entende, né? A voz dele estava embargada. Estava sofrendo com aquilo, mas não via alternativa. Claro que entendo, meu querido. Não se preocupe com a mamãe. Vai ficar tudo bem. Desliguei o telefone e chorei a noite toda. Na manhã seguinte, lavei o rosto, olhei no espelho e vi os olhos da minha mãe me encarando de volta. Aquela mesma teimosia.
Se querem tanto me calar, pensei, é porque tenho algo importante a dizer. Em vez de queimar os documentos, comecei a fazer cópias. Muitas cópias. E a procurar pessoas que pudessem confirmar o que eu sabia. Começou com Maria do Socorro, uma técnica de enfermagem aposentada que tinha trabalhado comigo. Depois veio seu antenor, que foi motorista da ambulância e viu muita coisa errada acontecer. Aos poucos, formamos um grupinho. Nos reuníamos na casa um do outro, nunca no mesmo lugar 2 vezes. Cada um trazia um caso, uma história, uma prova. Era como montar um quebra-cabeça gigante de corrupção e mentiras. Socorro tinha contato com ex-pacientes venezuelanos que tinham se refugiado em Boa Vista. Eles começaram a vir também, contar o que tinham visto do outro lado. As histórias batiam exatamente com o que eu tinha documentado anos antes. A mesma progressão. Primeiro controle de preços, depois escassez, depois racionamento, depois colapso total. E o governo sempre negando, sempre culpando, sabotagem externa. Em 2014, Socorro me apresentou a Roberto, um jornalista independente de Manaus que tinha interesse em fazer uma grande reportagem sobre a fronteira. Ele veio até Pacaraima, ficou hospedado numa pousada, conversou com todo mundo do grupo, parecia sério, competente. Dona Dalmira, isso que a senhora reuniu é dinamite pura. Vai explodir muita reputação em Brasília. Ele tirou cópias de tudo, fez entrevistas gravadas, tirou fotos. Finalmente senti que a verdade ia aparecer. 3 semanas depois, Roberto me ligou de um número desconhecido. Falava rápido, nervoso. Invadiram meu apartamento, levaram tudo, meu computador, meus arquivos, tudo. Deixaram um aviso dizendo que se a matéria saísse, eu seria o próximo acidente jornalístico. Estou indo para o sul, ficar na casa de parentes. Sinto muito, dona Dalmira. Tenho filhos pequenos. Mais uma porta se fechando. Mas a essa altura, eu já era experiente demais em lidar com portas fechadas. Seguimos documentando, reunindo provas, gravando depoimentos. Cada membro do grupo tinha uma cópia de tudo, em lugares diferentes. Se acontecer algo comigo, dizia a todos, vocês sabem o que fazer. Em 2015, comecei a documentar meticulosamente cada caso de refugiado que chegava. Não apenas os problemas de saúde, mas suas histórias completas. Como era a vida antes, como foi deteriorando, as perseguições, as privações. Criamos um arquivo enorme, com datas, nomes, lugares, tudo verificável. Era a nossa forma de preservar a verdade que queriam apagar. Cláudio, meu filho mais novo, não me abandonou como Tadeu foi forçado a fazer. Trabalhando na Receita Federal, ele via o fluxo na fronteira, confirmava muitas das minhas observações. Mas tinha que ser discreto, claro. Ele me ajudava com os documentos, com a parte digital que eu não entendia direito. Mãe, a senhora é a pessoa mais teimosa que conheço, ele dizia, meio orgulhoso, meio preocupado. O momento que mais me marcou, que confirmou que eu não estava louca nem exagerando, foi em 2016. Socorro me apresentou a um homem chamado Alejandro Vasquez. Alto, de porte elegante apesar das roupas simples, tinha aquele jeito de quem foi alguém importante antes. Dona Dalmira, es um honor conhecerla, ele disse, apertando minha mão com força. E oído hablar mucho de usted. Descobri que Alejandro tinha sido médico-chefe de um hospital importante em Caracas. Formado em Harvard, com carreira brilhante, estava agora dirigindo táxi em Boa Vista. Sua história era de partir o coração. Perdeu tudo. Hospital, casa, economias, porque se recusou a falsificar estatísticas de saúde. Foi preso, torturado, conseguiu fugir quando um guarda que tinha sido seu paciente o ajudou. Passamos horas conversando. Ele confirmava tudo. Absolutamente tudo que eu tinha documentado. Os mesmos padrões, as mesmas técnicas de manipulação, a mesma progressão de eventos. Não é coincidência, senhora. É um projeto. Lo mismo passou em Cuba, em Nicarágua, e agora está passando aqui também. Quando lhe mostrei meus arquivos, os olhos dele se encheram de lágrimas. Usted entendió todo antes que muchos de nós outros. Lamentavelmente, nadie la escuchó.
No fim do encontro, ele me deu um caderno pequeno, encadernado em couro. Era seu diário do hospital em Caracas, com anotações diárias por 5 anos. Guarde-lo. Es-mi testemunho. Algum dia, la verdad saldrá à luz. Saí daquele encontro com uma sensação estranha, uma mistura de validação e medo profundo. Não estava louca. Não estava exagerando. Tudo o que tinha visto, documentado e denunciado era real. E pior, estava começando a acontecer no Brasil também, aos pouquinhos, seguindo o mesmo roteiro. Naquela noite, olhando para o céu estrelado de Pacaraíma, como fazia quando jovem, senti uma certeza. Não podia mais ficar apenas documentando. Tinha que agir. O Brasil estava dormindo enquanto o veneno se espalhava, e alguém precisava acordar as pessoas. Mesmo que esse alguém fosse apenas uma velha enfermeira, aposentada da fronteira. Quando aquela doença chegou em 2020, o mundo parecia que tinha parado. As fronteiras fecharam de vez, ninguém entrava, ninguém saía. Pacaraíma, que vivia do vai e vem, ficou um cemitério. As lojas fechadas, as ruas vazias. Para o resto do Brasil, era uma crise de saúde. Para nós da fronteira, era mais uma camada de isolamento sobre várias que já existiam. Me vi presa dentro de casa, eu que sempre fui de andar, de visitar gente, de ajudar quem precisava. Aos 73 anos, me colocaram no tal grupo de risco e meu neto Gabriel, filho do Cláudio, que tinha 19 anos na época, se mudou temporariamente para minha casa para cuidar da vovó. Como se eu precisasse de babá. Imagine só. Esse Gabriel sempre foi diferente dos outros netos. Enquanto os mais velhos estavam ocupados com suas vidas, ele gostava de sentar comigo e ouvir histórias. Perguntava sobre o avô que não conheceu, sobre como era a fronteira antigamente, sobre tudo que eu tinha visto em quase meio século de trabalho. E, diferente dos adultos, ele acreditava em mim sem questionar. Foi ele quem me apresentou ao mundo da internet de verdade. Vovó, a senhora precisa contar sua história para mais gente. Tem muita gente pensando igual a senhora, só que eles estão espalhados pelo Brasil todo. No início, achei bobagem. O que uma velha como eu ia fazer com esses negócios de computador? Mas o Gabriel é teimoso que nem a avó. Comprou um notebook com o dinheiro que juntou trabalhando no mercadinho, instalou internet na minha casa e foi me ensinando com uma paciência de Jó a usar aquelas coisas todas. Esse negócio aqui é o Telegram, vovó. É tipo um grupo de conversa, mas mais seguro. E esse aqui é um fórum onde a senhora pode escrever textos maiores. No começo, só olhava, lia o que os outros escreviam. Vi que tinha muita besteira, mas também tinha gente séria, preocupada com os mesmos problemas que eu via. Gente falando em patriotismo, em valores tradicionais, em corrupção, em ameaças à nossa soberania. Comecei a entender que não estava sozinha. Com a ajuda do Gabriel, comecei a escrever. Primeiro, posts pequenos, contando casos isolados que tinha presenciado na fronteira. Usava um nome falso, claro. Àquela altura, já tinha aprendido a lição sobre expor minha identidade. Para minha surpresa, as pessoas respondiam, compartilhavam, pediam mais informações. Aos poucos, fui ganhando coragem e escrevendo textos mais longos, mais detalhados. Contei sobre os prontuários alterados, sobre os desvios de medicamentos, sobre as pressões políticas para esconder a verdade sobre a Venezuela. Sempre com cuidado para não identificar pessoas específicas. Não queria criar problemas para ninguém, além de mim mesma. Foi quando começou a acontecer algo surpreendente. Pessoas de outros estados, de outras fronteiras, de outras áreas da saúde começaram a responder com histórias idênticas. Uma enfermeira do Acre contou como foi demitida por registrar casos de refugiados. Um médico do Rio Grande do Sul relatou como os hospitais universitários alteravam estatísticas para não alarmar a população. Um professor de Minas contou como foi advertido por discutir a situação venezuelana em sala de aula. "Tá vendo, vovó? A senhora não tá sozinha", dizia Gabriel, todo orgulhoso quando líamos essas respostas juntos. Em 2021, com a pandemia diminuindo, começamos a fazer videochamadas com alguns desses contatos. Ver os rostos,
Ouvir as vozes dava uma dimensão diferente. Não eram mais só nomes numa tela. Eram pessoas reais, com histórias reais, com a mesma indignação que eu sentia. Numa dessas chamadas, conheci o Coronel Mendonça, um militar aposentado de Brasília que tinha servido na Amazônia nos anos 80. Ele validou muito do que eu relatava. Tinha visto o começo do processo na época em que estava na ativa e agora acompanhava com preocupação o avanço da situação. Dona Dalmira, ele me disse numa das ligações, a senhora é um tesouro nacional. Poucos têm a coragem e a persistência que a senhora demonstrou todos esses anos. Foi ele quem começou a falar nos encontros presenciais. Precisamos nos organizar de verdade, criar uma rede nacional. A comunicação digital é importante, mas olho no olho é fundamental. Em março de 2022, tomei uma decisão que não achei que faria com minha idade, pegar um ônibus até Boa Vista para um encontro regional de patriotas. Gabriel queria ir comigo, mas não deixei. Se algo der errado, não quero você envolvido, meu filho. A reunião aconteceu no salão de festas da casa de um empresário local. Éramos cerca de 40 pessoas, de todas as idades e profissões. Médicos, professores, policiais aposentados, comerciantes, donas de casa. O que nos unia era a preocupação profunda com o rumo do país. O medo de vermos o Brasil seguir o mesmo caminho da Venezuela. E a frustração com o silêncio da grande mídia sobre o que realmente acontecia. Quando me deram a palavra e contei minha história completa, muitos choraram. Uma senhora mais ou menos da minha idade veio me abraçar depois. Meu marido era diplomata em Caracas. Ele alertou Brasília muitas vezes sobre o que estava acontecendo e foi removido do posto por criar tensões desnecessárias. Morreu achando que tinha falhado. Como eu queria que ele estivesse aqui para ouvir a senhora. Voltei para Pacaraima renovada. Não era mais só eu e meu pequeno grupo local. Éramos parte de algo maior, de um movimento de brasileiros que amavam seu país e não aceitavam vê-lo destruído em silêncio. Começamos a fazer reuniões na minha casa, uma vez por mês, revezando os dias e horários para não criar padrões. Vinha gente de Pacaraima, de Boa Vista, até de Manaus. Discutíamos a situação, compartilhávamos informações, planejávamos ações, principalmente educativas, para alertar mais pessoas sobre o que estava acontecendo. Foi numa dessas reuniões que o Coronel Mendonça mencionou as manifestações em Brasília pela primeira vez. O movimento está crescendo na capital. Acampamentos, vigílias, protestos pacíficos. É importante mostrarmos que não são só os jovens ou só o pessoal do Sul e Sudeste. O Brasil inteiro está acordando. Quando aquele delegado chegou na minha porta, dizendo que eu estava promovendo reuniões subversivas, tive que escolher: negar tudo e salvar minha pele ou manter firme o que acreditava. Vocês acham que fiz errado ao olhar nos olhos dele e dizer que preferia ser presa por amar meu país do que viver livre em um país sem liberdade? O que você teria feito no meu lugar? Eu tinha 75 anos, podia ter ficado quieta. O delegado Assis era um homem na casa dos 50, com aquela cara de quem já viu de tudo nessa vida. Não parecia agressivo, mas deixou claro que tinha ordens superiores para investigar minhas atividades. Dona Dalmira, a senhora tem uma ficha extensa de divergências com autoridades. Agora estão dizendo que a senhora está organizando reuniões de caráter político sem autorização. Desde quando brasileiros precisam de autorização para conversar sobre o país em casa própria, delegado? Isso virou Cuba e eu não fiquei sabendo? Ele suspirou, olhando ao redor da minha sala simples, com as fotografias antigas nas paredes, a bandeira do Brasil que era do meu pai num quadrinho. Olha, eu não quero criar problemas para a senhora. Tenho mãe da sua idade. Por que não dá um tempo nessas reuniões? Diz que está cansada, que a saúde não está boa. Sei lá. Foi aí que eu olhei bem nos olhos dele e disse aquilo. O delegado ficou quieto por um tempo, depois balançou a cabeça. A senhora é durona, hein? Vou dizer que vim aqui e não encontrei nada de irregular. Mas eles vão mandar outros e podem não ser tão compreensivos quanto eu. Depois que ele saiu, tremi feito vara verde. Não era valentia, não. Era puro medo mesmo.
mas já tinha ido longe demais para recuar. Em outubro de 2022, o Coronel Mendonça me ligou com uma proposta concreta. Estamos organizando uma grande manifestação em Brasília em janeiro. Queremos representantes de todos os estados. A senhora seria a voz de Roraima, Dona Dalmira. Sua história precisa ser ouvida na capital. Fiquei balançada. Brasília era outro mundo para mim. Nunca tinha saído do norte em toda a minha vida. E já não tinha idade para essas aventuras, né? Mas o coronel insistiu. Estamos organizando tudo. Transporte, hospedagem, segurança. A senhora só precisa dizer sim. Conversei com Gabriel, que ficou empolgado. Vovó, é a chance de a senhora ser ouvida de verdade. Eu vou junto. Não vou deixar a senhora sozinha. Cláudio, meu filho, foi contra. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora tem 75 anos. Vai se meter numa confusão dessas em Brasília? Já não bastou tudo que sofreu aqui? Tadeu, que tinha se afastado, me ligou quando soube. Estava preocupado também. Mãe, esses movimentos estão sendo monitorados de perto. É arriscado demais para a senhora. A decisão mais difícil foi financeira. A passagem era cara, mesmo dividindo o ônibus com outros manifestantes. Ia gastar quase toda a minha poupança, o dinheirinho que guardava para emergências médicas, para a reforma da casa, para o que der e vier na velhice. Mas pensei, qual emergência maior que ver meu país seguindo o mesmo caminho que vi a Venezuela seguir? Em dezembro, comecei a preparação. Comprei umas roupas mais quentes, que disseram que Brasília esfriava à noite. Organizei meus remédios, meus documentos e tomei uma decisão importante. Gravei um longo depoimento em vídeo, contando toda a minha história em detalhes. Gabriel me ajudou, filmando com o celular dele. Se alguma coisa acontecer comigo, Gabriel, você sabe o que fazer com isso. Falei, entregando a ele um pendrive com a gravação. Ele engoliu seco e concordou, sério demais para o menino alegre que era. A despedida da família foi tensa. Cláudio veio em casa na véspera, tentou me convencer uma última vez a desistir. Quando viu que não tinha jeito, me abraçou forte. Mãe, por favor, se cuida. Qualquer coisa, me liga que eu vou correndo buscar a senhora. Tadeu não veio, mas mandou uma mensagem curta. Te amo, mãe. Deus te proteja. Os netos mais velhos achavam que a vovó tinha ficado maluca. Só Gabriel entendia. Ele me levou até o ponto de encontro, onde o ônibus esperava. Vovó, lembra de carregar o celular todo dia e de me ligar quando chegar. Toma cuidado com o sol de Brasília, é forte demais. O ônibus estava cheio de gente como eu. Pessoas de meia idade ou idosos, a maioria, com caras de gente comum, trabalhadora. Ninguém ali parecia extremista ou perigoso, como a televisão dizia. Eram professoras aposentadas, pequenos comerciantes, funcionários públicos, gente simples do interior de Roraima. Sentei ao lado de uma senhora chamada Iracema, de 68 anos, ex-diretora de escola de Santa Helena, na fronteira. Enquanto o ônibus pegava da estrada, começamos a trocar histórias. A dela era parecida com a minha. Perseguição por se recusar a implementar material didático com viés ideológico, processos administrativos, aposentadoria forçada. Durante os 3 dias de viagem, ouvi dezenas de histórias assim. O funcionário do IBAMA que foi removido por questionar concessões ilegais de terras. A professora universitária que perdeu a bolsa de pesquisa por publicar dados inconvenientes. O pequeno empresário que teve a loja fechada por irregularidades depois de recusar contribuir para certo partido. Cada um com sua história, sua dor, sua indignação. A senhora vai falar lá em Brasília, Dona Dalmira? Perguntou seu Oliveira, um senhor de quase 80 anos que tinha sido juiz de paz em Rorainópolis. Se me derem oportunidade, falo. Mas o importante não é minha voz sozinha. É o coro que formamos todos juntos. A viagem foi cansativa demais para meu corpo velho. Paradas rápidas, noites mal dormidas no ônibus, alimentação irregular. Mas meu espírito estava alerta como há muito não ficava. Sentia que finalmente estava fazendo algo concreto, algo que poderia fazer diferença.
chegamos a Brasília na tarde do dia 7 de janeiro de 2023. A primeira visão da capital federal me impressionou. Tão diferente do meu norte, com aqueles prédios brancos, aquela organização geométrica. Parecia outro país. Nos levaram para um acampamento montado perto da esplanada. Barracas, lonas, estruturas improvisadas. Nada de luxo, mas tinha banheiros químicos, água potável, comida sendo servida por voluntários. Milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil. Todas com a mesma expressão determinada que eu via no espelho toda manhã. Montaram uma barraquinha para mim e mais 3 senhoras de Roraima. O chão era duro, o calor sufocante mesmo à tardinha, mas ninguém reclamava. No jantar, servido em marmitas simples, o coronel Mendonça passou pelas mesas, cumprimentando os recém-chegados. Dona Dalmira, que bom que conseguiu vir. Amanhã vai ser um grande dia. O Brasil vai ouvir vozes que foram silenciadas por muito tempo. Deitada naquele colchonete fino, olhando para o teto de lona da barraca, pensei no caminho que tinha me levado até ali. De menina pobre em Pacaraíma a enfermeira teimosa. De denunciante solitária a parte de um movimento nacional. Tinha valido a pena todo o sofrimento? Não sabia dizer. Só sabia que, pela primeira vez em muitos anos, não me sentia sozinha na minha indignação. E isso, por si só, já era uma vitória. Amanhã, pensei antes de adormecer, exausta. O Brasil vai saber a verdade. Amanhã, tudo vai mudar. Mal sabia eu como aquelas palavras seriam proféticas, mas não do jeito que eu imaginava. Acordei antes do sol no dia 8 de janeiro. Não precisou de despertador. O corpo velho já não dorme direito mesmo e a ansiedade fez o resto do serviço. Na meia claridade da barraca, tirei da mala uma camisa verde e amarela que guardava havia anos. Era do tempo das diretas já, imagine só. Tinha costurado nela uma pequena bandeira do Brasil no bolso. Vesti com um orgulho que há muito não sentia. As 3 senhoras que dividiam a barraca comigo também já estavam em pé, arrumando suas coisas. Dona Jurema, ex-professora de Boa Vista, prendia no cabelo uma fitinha com as cores nacionais. Dona Maria do Carmo, contadora aposentada, passava batom vermelho com a ajuda de um espelhinho de bolsa. Dona Eunice, a mais velha de nós, com seus 82 anos, sentada na beirada do colchonete, amarrava com dificuldade os tênis surrados. Vamos mostrar para esse povo de Brasília que as velhinhas do norte não têm medo de nada, disse Jurema piscando para mim. Saímos para o café da manhã, servido em mesas compridas sob tendas improvisadas. Café preto ralo, pão com manteiga, banana, comida simples, mas servida com sorrisos por voluntários que tinham acordado ainda mais cedo para preparar tudo. Sentei ao lado de um senhor do Acre, seu Raimundo, que tinha sido seringueiro na juventude. A senhora já esteve em Brasília antes, dona Dalmira? Ele perguntou, soprando o café quente. Primeira vez, seu Raimundo. Passei a vida toda no norte. Nunca tive dinheiro nem motivo para vir à capital. Eu vim uma vez, há muitos anos, para um protesto de seringueiros. Não deu em nada. Será que hoje vai ser diferente? A conversa na mesa era essa. Histórias de vida, esperanças, dúvidas. Ninguém ali falava em violência ou invasão. O plano, pelo que todos entendiam, era uma grande manifestação pacífica, mostrando às autoridades que o povo estava atento e preocupado com os rumos do país. Pelas 7 da manhã, começamos a nos organizar para caminhar até a esplanada. Peguei minha bengala. Um presente do Cláudio quando comecei a sentir dores no joelho. Tinha decorado ela com uma fitinha do Brasil, coisa boba de velho, mas que me dava um quentinho no coração. A multidão se formava, bandeiras tremulavam e havia um clima de festa cívica no ar. Foi quando tive a primeira surpresa do dia. De repente, ouvi alguém gritando meu nome. Dona Dalmira de Pacaraíma. Me virei e vi um rapaz se aproximando, uns 30 anos, sorriso largo. Não reconheci de imediato. A senhora não lembra de mim? Paulo Lopes, filho da Carmencita. Meu Deus do céu! O menino Lopes, da família venezuelana que atendia nos anos 80. Ele estava tão crescido, tão mudado. Nos abraçamos ali mesmo,
no meio da multidão. Minha Nossa Senhora, menino, o que tu tá fazendo aqui? Minha família fugiu de vez da Venezuela em 2016. Estamos morando em Goiânia agora. Vim para a manifestação porque vi acontecer no meu país o que está começando a acontecer aqui. Não posso ficar calado. Caminhamos juntos, ele me oferecendo o braço para apoio. Paulo me contou rapidamente a saga da família. Como perderam tudo lá. Como reconstruíram a vida no Brasil. Como a mãe dele, Carmencita, ainda guardava as receitas médicas que eu tinha prescrito 30 anos atrás. A caminhada até a esplanada foi lenta. Minhas pernas velhas protestavam, o joelho doía, mas algo dentro de mim dava uma força que eu mesma não sabia que ainda tinha. A cada passo, mais gente se juntava. Olhava em volta e via famílias inteiras, avós, pais, crianças. Gente de todas as cores, de todos os sotaques do Brasil. Quando chegamos à esplanada e vi aquela multidão se estendendo até onde a vista alcançava, senti algo estranho no peito. Um aperto bom, uma emoção de pertencimento. Sempre me senti isolada em Pacaraima, como se fosse a única preocupada com o rumo das coisas. Ali, naquele momento, percebi que éramos milhares, talvez milhões, compartilhando os mesmos temores, as mesmas esperanças. Valeu a pena vir, só por esse momento aqui, disse para Paulo, que sorriu de volta. A manifestação começou pacífica, com discursos, cantos do hino, orações. Estávamos longe do palco improvisado, mas o sentimento de união era palpável. Famílias estendiam toalhas no gramado, como em um piquenique cívico. Crianças corriam com bandeirinhas. Idosos como eu descansavam à sombra das árvores. Foi por volta do meio-dia que as coisas começaram a mudar. Ouvi gritos distantes, vi movimentação estranha. Grupos começaram a se deslocar em direção aos prédios públicos. A princípio achei que fosse parte do plano, uma caminhada organizada. Depois, percebi que algo estava fora do script. "O que está acontecendo, Paulo?" perguntei preocupada. "Não sei, dona Dalmira. Parece que alguns grupos estão tentando entrar nos prédios." Foi então que enfrentei meu momento de decisão. Paulo sugeriu que nos afastássemos, que procurássemos um lugar seguro longe dali. Era o sensato a fazer, principalmente para uma senhora de quase 80 anos com problemas no joelho. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Depois de décadas documentando, observando de longe, precisava testemunhar. "Vamos chegar mais perto, Paulo. Quero entender o que está se passando." "Dona Dalmira, é perigoso. A senhora mal consegue andar." "Menino, passei a vida inteira enfrentando perigos na fronteira. Um velho joelho ruim não vai me parar agora." Ele hesitou, mas acabou cedendo, talvez por respeito aos meus cabelos brancos. Caminhamos em direção ao Congresso, onde a movimentação parecia mais intensa. Foi difícil avançar. A multidão ora empurrava para frente, ora recuava. Meus olhos de enfermeira, treinados por décadas para observar, catalogavam tudo. Pessoas com máscaras de gás que não pareciam manifestantes comuns, homens com comunicadores que davam ordens, grupos organizados demais para serem espontâneos. Quando chegamos perto da rampa do Congresso, o caos já estava instalado. Vidros quebrados, gás lacrimogêneo, gritos. Era como se houvesse duas manifestações diferentes acontecendo no mesmo lugar. A pacífica que eu tinha vindo participar e outra, violenta, que eu não reconhecia. Foi então que vi um rapaz caído no chão, sangue escorrendo da cabeça. O instinto de enfermeira falou mais alto que qualquer coisa. Soltei o braço de Paulo e me aproximei, apoiada na bengala. "Deixa eu ver isso, meu filho", disse, me abaixando com dificuldade ao lado do rapaz. "Sou enfermeira." O ferimento era superficial, típico de corte no couro cabeludo. Sangrava muito, mas não parecia grave. Tirei um lenço limpo da bolsa, dobrei e pressionei contra o ferimento. "Segura firme aqui", instruí o rapaz, que parecia atordoado, mas consciente. Foi nesse momento que senti mãos fortes nos meus braços, me levantando do chão com uma brutalidade que quase deslocou meu ombro. Eram 2 policiais com escudos e capacetes. "O que a senhora está fazendo aqui? Está participando da invasão?" "Invasão?"
Eu sou enfermeira, estava só ajudando o rapaz ferido. Não adiantou explicar. Fui arrastada para longe, separada de Paulo, que gritava tentando me alcançar. Minha bengala caiu. Tentei me abaixar para pegá-la, mas os policiais não permitiram. Caminhei mancando, praticamente sustentada por eles, até um ônibus policial estacionado mais adiante. Dentro do ônibus já havia dezenas de detidos, jovens assustados, senhores indignados, mulheres chorando. Fui empurrada para um banco no fundo. Meu joelho latejava, o coração batia acelerado demais para uma velha. Tentei explicar que precisava dos meus remédios, que estavam na bolsa que tinham confiscado, mas ninguém dava ouvidos. O ônibus ficou parado por horas, enchendo cada vez mais. O calor era insuportável, não havia água. Uma senhora ao meu lado passou mal, e novamente o instinto de enfermeira me fez agir, orientando como colocá-la na posição correta, como verificar os sinais vitais. Os policiais na porta do ônibus observavam indiferentes. Já era noite quando finalmente nos levaram para uma delegacia. Fui separada do grupo maior e colocada numa sala pequena com outras mulheres idosas. Uma policial civil, mais humana que os anteriores, nos trouxe água e perguntou se alguém precisava de medicação urgente. Expliquei sobre meus remédios para a pressão e ela prometeu verificar se estavam entre os pertences recolhidos. A madrugada passou lenta e dolorosa. Sem colchão, sem cobertor, sentada num banco duro, meu corpo todo doía. Pensava em Gabriel, que devia estar desesperado sem notícias. Pensava em Cláudio, que tinha me avisado para não ir. Pensava na ironia de terminar minha vida assim, presa como criminosa por amar demais meu país. Na manhã seguinte, começaram os interrogatórios. Quando chegou minha vez, fui levada para uma sala onde 2 homens de terno me esperavam. Um deles tinha uma pasta com papéis. Dalmira Albuquerque Menezes, 75 anos, enfermeira aposentada de Pacaraíma, Roraima. Ele leu em voz monótona. Depois levantou os olhos para mim. A senhora tem um histórico e tanto de problemas com autoridades, não é? Meu coração gelou. Eles sabiam quem eu era. Tinham minha ficha completa. Processos administrativos por difamação do sistema de saúde, acusações de sabotagem, reuniões subversivas em sua residência, ele continuou, folheando os papéis. Agora aparece no meio de uma tentativa de golpe de Estado. Interessante padrão. Isso é um absurdo, consegui dizer, a voz mais firme do que eu esperava. Vim participar de uma manifestação pacífica. Estava ajudando um rapaz ferido quando fui detida. O interrogatório durou horas. Perguntas repetitivas, acusações veladas, tentativas de me fazer admitir envolvimento com organizadores do movimento golpista. Me acusaram de tudo, desde financiar ônibus de manifestantes, com qual dinheiro, meu Deus, até ser informante estrangeira por causa do meu trabalho na fronteira. Em nenhum momento mencionei nosso grupo de Pacaraíma, nem o Coronel Mendonça, nem Paulo Lopes. Quando perguntaram como tinha chegado a Brasília, disse apenas que vim com um grupo de aposentados, sem dar nomes ou detalhes. A única vez que quase perdi a compostura foi quando insinuaram que meu falecido marido teria sido um agitador antipatriótico. Meu marido morreu servindo este país que vocês fingem proteger, disse, os olhos cheios d'água mais de raiva que de tristeza. Morreu porque o sistema de saúde que vocês defendem o abandonou quando ele mais precisava. Fui liberada 48 horas depois, sem acusação formal. Tive que assinar um documento me comprometendo a não deixar Brasília até segunda ordem e a me apresentar diariamente numa delegacia. Não tinha dinheiro para hotel, não conhecia ninguém na cidade e meu grupo do acampamento tinha sido dispersado. Muitos presos, outros fugidos. Foi Paulo Lopes quem me salvou. De alguma forma, ele conseguiu descobrir onde eu estava sendo detida e esperava na porta da delegacia. Me levou para a casa de um tio dele nos arredores de Brasília, onde fiquei por 2 semanas até que a proibição de viajar fosse suspensa. Durante esse tempo, acompanhei pela televisão a narrativa oficial sobre os eventos. Terroristas, golpistas, extremistas. Nenhuma menção às famílias pacíficas que vi, aos idosos que estavam lá por amor ao Brasil.
a infiltração clara de elementos provocadores que observei com meus próprios olhos. Voltei para Pacaraíma no final de janeiro, sem minha bengala que nunca me devolveram, com o corpo dolorido e a alma mais ainda. A recepção na cidade foi mista. Para alguns virei uma espécie de heroína, para outros, uma vergonha, uma velha louca que se meteu onde não devia. O delegado Assis me visitou na primeira semana após meu retorno. Não veio oficialmente, veio como vizinho, trazendo um bolo feito pela esposa. Dona Dalmira, a senhora tem sorte de estar viva e em casa, ele disse, tomando café na minha cozinha. Muita gente não teve essa sorte. Foi tão grave assim, delegado? Pior do que a senhora imagina, e não acabou ainda. Estão caçando todo mundo que teve qualquer ligação com os eventos. A senhora devia ficar bem quietinha de agora em diante. Tentei seguir o conselho, mas como disse anteriormente, sou teimosa demais para o meu próprio bem. Quando Gabriel apareceu com a ideia de publicar minha história na internet, primeiro resisti. Depois pensei bem e percebi. O silêncio era exatamente o que eles queriam. Eu sou Dalmira Albuquerque Menezes, tenho 78 anos, e essa é a história da minha vida como patriota brasileira. Não me arrependo de nada, mesmo tendo perdido tanto. A fronteira me ensinou que a liberdade tem preço, e estou disposta a pagá-lo. Se você quer mais histórias como a minha, de brasileiros que não se calaram diante do que viram, se inscreva no canal Direita na Mídia. Existem milhares de Dalmiras por aí, e todas precisam ser ouvidas antes que seja tarde demais. Quando meu pai voltou da guerra, ele me ensinou que o patriotismo não é gritar mais alto que os outros, ou fingir que nosso país é perfeito. Patriotismo é amar o Brasil o suficiente para querer que ele seja melhor, para apontar seus erros, para lutar por ele, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. O que vi na fronteira por décadas, a deterioração de um país vizinho, a negação da realidade, o silenciamento de quem alertava, agora vejo acontecendo no Brasil inteiro. Minha luta começou num pequeno posto de saúde em Pacaraíma e me levou até a esplanada dos ministérios. Foram jornadas diferentes, mas movidas pelo mesmo coração, o de uma brasileira que ama demais seu país para vê-lo cair no mesmo abismo que engoliu nossos vizinhos. Não sei quanto tempo ainda tenho nesta terra. Já vivi mais do que muitos e menos do que gostaria. Mas cada dia que me resta será usado para contar essa história, para alertar quem quiser ouvir. Porque a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, mesmo que demore, mesmo que custe caro. Mesmo que venha pela boca de uma velha enfermeira teimosa do fim do mundo. Agora, se você gostou desse relato, não deixe de clicar no vídeo que está passando na tela para conhecer as histórias de outros patriotas apaixonados como eu.